Ela é o tipo mais comum de alergia alimentar e, segundo estimativas de diversos estudos, atinge hoje 6% dos bebês e crianças de até 3 anos de idade. O Câmara Aberta desta semana fala sobre diagnóstico, problemas e cuidados da alergia à proteína do leite de vaca, a APLV. Não sai daí, o Câmara Aberta está só começando. Você que está em casa, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta, que hoje recebe aqui o alergologista, Dr. Roberto Lacerda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Acho que a gente tem muito que esclarecer nesse programa, né? E eu começo fazendo uma pergunta simples, né? O que é a PLV? Então, de cada 100 crianças que tomam leite de vaca, 94 vão ingerir o leite de vaca e nele está a proteína do leite de vaca. E as crianças tomam o leite e não vão ter nenhuma reação a essa proteína, porque quando o sistema imunológico tem contato com a proteína, vê que não é um antígeno, um agressor contra o sistema imunológico. Só que 6% dessas crianças desenvolve uma reação imunológica errada, exagerada contra essa proteína do leite de vaca, que na verdade são 3 proteínas, a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Então, 6% das crianças vão produzir citocinas inflamatórias contra essa proteína e essas citocinas inflamatórias vão causar os sintomas da PLV, que são variados, desde refluxo, vômitos, diarreia, barriga inchada, gases. Com quantos anos a criança pode apresentar já esses sintomas? Isso já pode começar no primeiro ano de vida. Após a primeira e segunda ingestão, o segundo contato com a proteína do leite de vaca já começa a desenvolver 6% das crianças. Agora, o contato da criança com o leite de vaca começa nos primeiros meses? Então, é uma coisa interessante que você falou, porque muitas crianças são submetidas à ingestão de leite de vaca no berçário erradamente. Então, aquela mãezinha que está iniciando o processo de aleitamento materno, não se adaptou ainda, tem pouco colostro, aí a equipe da enfermagem, vendo o sofrimento da mãe, do bebê, acaba dando uma mamadeirinha, uma chuquinha, lá no berçáriozinho lá. Então, não deve ser feito isso, porque esse aleitamento materno exclusivo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de vida do bebê, evitam que esse problema aconteça, que é a PLV. Porque a resistência imunológica é muito Isso, o intestino da criança, ele vai estar muito susceptível a desenvolver reações alérgicas à proteína leite de vaca se ingerido essa proteína muito cedo. Essa proteína é muito violenta, é isso? Como ela inflama? Isso para qualquer pessoa, o leite hoje. É recomendado tomar muito leite? Porque a gente sabe que tem gente que faz muito isso, né? Bebe um copo de leite todos os dias, enfim, e se alimenta de outros alimentos que contêm a proteína do leite. Mas quais são as recomendações, então, a partir daí? Então, se a criança desenvolve APLV, então sintomas desses desde vômitos, diarreia, sangue nas fezes, pode também ter dermatite atópica, que são eczemas, irritação na pele, nas dobrinhas, flexuras. Pode ter tosse, chiado, cansaço, imitando a asma, rinite alérgica. E pode ter uma reação ainda mais grave, que é a reação anafilática grave, que é o edema de glote ou choque anafilático, e podem evoluir para a morte. Esses são os sintomas? Então, esses sintomas são amplos, desde irritabilidade, sintomas respiratórios, sintomas de pele, sintomas gastrointestinais e sintomas neurológicos, tipo irritabilidade. E também ele pode levar ao que chama de anemia, desnutrição, baixo ganho de peso. Então, o diagnóstico de APLV tem que ser feito precocemente. Muitas mães acabam passando dias, semanas indo para o médico, e se o médico não pensar em APLV, ele vai confundir APLV com o quê? Com infecções de intestino, diarreia, infecção, tosse, chiado, catarro no peito, no nariz, na garganta, infecção respiratória. É porque é muito confuso, se confunde. Então, por isso que
todo pediatra ou alergologista, quando vê uma criança que está adoecendo frequentemente, ele tem que pensar nesse primeiro ano de idade a possibilidade de APLV. Porém, tem que ter muito cuidado. Lembrar que só 6% são alérgicas, 94% não são. Olha a diferença. Então, tem muita gente que chega no consultório do alergologista e vai pensando que tem APLV. Só que a maioria não é APLV. E sim alergias respiratórias, outras causas. E como é esse diagnóstico, então, doutor? Se é tão fácil confundir assim? Esse diagnóstico é simples. Então, a gente usa algumas ferramentas. Primeiro, essa lista de sintomas a gente checa, faz o exame físico do paciente, faz um teste cutâneo para alergia à proteína leite de vaca. Então, você coloca umas gotinhas da proteína do leite de vaca, faz um prick teste, que a gente chama. Depois de 15 minutos, faz uma leitura. Aí, nessa leitura, você vai ver se tiver uma reação, uma pápula, mostrando que teve uma reação imunológica. Ele está sensibilizado. Ainda não chegamos ao diagnóstico, mas está sensibilizado. Outro é o exame de sangue, que você consegue identificar as APLVs também mediadas por IgE, que eu estou falando, imagina, de cada 6 crianças tem APLV, umas 4 ou 5 é não mediada por IgE. O IgE é um anticorpo chamado IgE. Então, essas não mediadas por IgE, o diagnóstico fica mais difícil, porque tem o teste cutâneo e o exame de sangue só serve para alergia à proteína leite de vaca mediada por IgE, que aí você consegue detectar através desses exames. Os não mediados por IgE e tem que ser feito o que chama de dieta de exclusão, ou seja, você tira a proteína leite de vaca da criança e substitui por um leite especial, uma fórmula especial tipo hidrolisado proteico, que é o de aminoácidos ou de soja. Aí a criança tem uma melhora clínica. Então, provavelmente você tem uma APLV que respondeu à dieta de exclusão. Aí você, clinicamente, ele melhorou. Aí depois de 3, 4, 6 meses você checa novamente, faz o teste de provocação para ver se realmente ele é um verdadeiro alérgico à proteína leite de vaca. Por quê? Muitas crianças são feitas dietas de exclusão de leite de vaca e não são, porque tem que seguir esse protocolo. O exame mais importante é o teste de provocação oral. Esse teste de provocação oral é simples, é feito no consultório, nos casos de APLV não mediada por IgE. A provocação oral é você dar o consumo, dá o leite. A mãe vai dar choquinho ou uma madeira de leite e o médico vai observar se vai ter vômito, diarreia, e alguma alergia. Instantânea, na hora. Isso. Então, a gente tem esse diagnóstico muito preciso. Por quê? Feito o diagnóstico de APLV, então a criança vai ter que passar meses sem a proteína leite de vaca, até anos. Então, e os leites que substituem o leite de vaca são caros. Dá para substituir, porque também não dá para viver sem essa proteína. O leite é muito importante na vida da criança, do adolescente e do adulto. Então, se confirmado que é APLV, faz a dieta de exclusão por meses e a cada 6 meses faz um reteste, que chama de teste de provocação, para ver se a criança se curou. Ela pode se curar, então, né? Essa cura é espontânea. Então, a maioria dessas crianças vão se curar entre 1 e 3 anos de idade. Aí, outras, que são as mais graves, que é a mediada por IgE, ou os casos mais graves, pode durar 5, 6, até 8 anos de idade. E esses leites, como eu falei, são caros. Então, é por isso que tem que ter um diagnóstico correto, porque as famílias vão ter um custo muito alto com esses leites especiais. Por isso que a gente direciona essas famílias para tentarem ter ajuda do Estado, do município. O que tem nesses leites, doutor? O que tem de diferente? Porque na leite de vaca, vamos falar abertamente, leite ninho, Nestogênio, NAN, Aptamil, são os leites mais tradicionais. Eles têm essa proteína normal do leite de vaca, que é caseína, beta-lactobumina e alfa-lactobumina. Aí, nesses outros leites, vão ter outro tipo de proteína não alergênica, que são hidrolisados proteicos, a proteína da soja e o leite com aminoácidos. Doutor, quais são os prejuízos, então, para a criança, né, quando esse diagnóstico não acontece no tempo certo? Principalmente desnutrição, anemia, baixo ganho de peso, de crescimento, e pode levar como complicações, infecções graves, né, tipo uma sepse, uma pneumonia,
e até morte por desnutrição ou infecção causadas pela APLV. É possível, né, que não se chegue a um diagnóstico. Já aconteceu, teve casos de mães que ficaram suspeitando da alergia, outro tipo de alergia, enfim, outros problemas, como o senhor citou aqui, mas que não chegou ao diagnóstico da APLV. Isso acontece? Isso, muitas mães sofrem muitos meses ou anos porque não se pensou em APLV, não se fez o diagnóstico precoce e a mãe acaba confundindo isso com infecções de repetição, alergias respiratórias. Aí a mãe acaba usando muito corticóide e antibiótico por tempo prolongado. Aí quando faz o diagnóstico correto e tira o leite de vaca e usa o leite correto, a criança para de adoecer. O leite é um vilão? Não, o leite de vaca é excelente. Então, 94% das crianças devem tomar leite, queijo e iogurtes, que é um alimento super saudável. Ponto. As crianças que não têm alergia podem ingerir bem. E os adultos que não têm intolerância à lactose... Que é outra que a gente pode até explicar aqui melhor. Não tem nada a ver com a APLV. Né? Não. Existe a alergia à proteína leite de vaca, que é uma reação à proteína do leite de vaca. Eu e 70% dos adultos hoje temos intolerância à lactose, que é quando ingere leite, queijo e iogurtes. Todo mundo tem intolerância à lactose hoje, 70%. né? Mas é muito, né? E tem pessoas que estão descobrindo agora, aos 30 e poucos anos de vida, por aí. Geralmente começa na idade adulta, mas 20% das crianças têm intolerância à lactose e 70% dos adultos têm intolerância à lactose. E começa na fase adulta? Pode começar já na infância, já. Mas é mais comum na fase no adulto. Aí dá sintomas desde barriga inchada, gases, diarreia, má digestão, piora do refluxo, irritabilidade. Então, essas pessoas ou devem tomar leite, queijos e iogurtes sem lactose, ou usar enzima, lactosil, laclev, que são enzimas que tem para digerir a lactose desses alimentos antes da ingestão. Muito bom. Vamos continuar, então, falando sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente faz uma pausa, não sai daí. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar! O Hospital Napoleão Laureano precisa de você para salvar vidas. Eu fui tomar banho e encontrei um nódulo na minha mama esquerda. Então, aí eu levei um susto. Eu tinha dia que eu falava assim, eu não vou amanhecer o dia, mas Deus é Deus e eu não estava ali para morrer, não. Eu estava ali, foi uma aprendizagem na minha vida. O câncer não foi morte para mim. Eu aprendi muita coisa, que eu não tenho palavra, como eu fui tratada no Laureano. Se cada um de vocês puderem ajudar na conta de energia, gente, ajude, porque o Laureano precisa, ali é um hospital de vida. Faça sua doação através da sua conta de luz da Energisa ou pelo site hlaureano.org.br. Opa, tudo bem? Ó, você viu que o portal da Câmara deu uma repaginada? E pensa numa melhorada, viu? Foi um padrão nacional, uma mudança em todo o Brasil. Ficou legal. Ó, e antes que esse vídeo encerre, www.joaopessoa.pb.leg.br. Vai aparecer aqui, ó, o pessoal vai colocar. Acompanhe o portal da Câmara Municipal e também o mandato do seu parlamentar. O portal da Câmara agora mudou. Você vai poder acompanhar o trabalho dos parlamentares através do endereço joaopessoa.pb.leg.br. Acesse e acompanhe. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui no nosso programa o alergologista, doutor Roberto Lacerda. A gente estava falando no bloco passado sobre a diferença, né, entre a APLV, a alergia à proteína do leite, e a lactose, alergia à lactose. E aí, as crianças que foram diagnosticadas, né, com a APLV, elas podem apresentar alguma alergia à soja? Que eu acho que vale a pergunta. Muito interessante, porque vamos pensar que a criança tem alergia à proteína do leite de vaca. A chance dela ter alergia ao leite de soja
é em torno de 50%. A chance de alergia ao leite de cabra, 90%. Porque a proteína da soja e a proteína do leite de cabra têm semelhanças alergênicas com a proteína do leite de vaca. Então, nem toda criança com APLV vai melhorar com soja. A soja é indicada só para APLV mediada por IgE, que é aquela APLV que, quando toma leite, queijos e iogurtes ou derivados, a criança vai ter urticária, inchar boca, lábios, vai tossir, vai ter uma crise de asma, reação anafilática. Essas podem melhorar com a soja. E as APLVs não mediadas por IgE, em geral, não melhoram com soja. Então, existem leites que são específicos, que são os hidrolisados, que é uma marca famosa, que é Pregamin Peptide, ou o de aminoácido, que é Neocate. Só que esses leites são caros, entre 200 e 250 reais a lata. E não dura quanto tempo? A criança vai gastar 2 latas por semana, entendeu? Poxa. Então, por isso que essas crianças com APLV têm que ser ajudadas, as famílias, porque é um custo muito alto para elas. Aí acaba a gente orientando ela buscar informação junto ao Estado, município, para adquirir esses leites caros, enquanto a criança vai evoluir naturalmente para a cura, que é em torno de 1 a 3 anos de idade. Pois é. E eu vou aproveitar então agora que o senhor tocou nesse assunto para chamar uma reportagem. A nossa repórter Sueli Gonçalves foi até a casa de uma mãe que o filho de 2 anos foi diagnosticado com APLV. E a Sueli acompanhou todo o processo, como é que tem sido a convivência de mãe e filho depois dessa descoberta. Na casa de Caíse é assim. É corre-corre para um lado, brinquedos espalhados do outro e muita energia para ser gastada pelo filho dela de 2 aninhos de idade. Mas assim que o Pietro nasceu, vieram os medos por não saber o que o filho tinha, já que manchas incomuns apareceram na pele dele. Eu descobri com 20 dias de vida dele. Foi algo aterrorizante para uma mãe de primeira viagem. Um dos grandes problemas enfrentados pela mãe de Pietro foi o diagnóstico e também a falta de preparo dos médicos em lidar com o caso do pequeno. Logo em seguida, eu comecei a rodar em outros médicos e fui em outros médicos e os médicos sempre me dizendo que era uma coisa sem ser, era urticária por poeira. Aí fui trocando poeira, fui limpando tudo. Aí disseram que era de sabão, fui mudando o sabão. Disseram que era de sabonete, mudei o sabonete. Até que eu cheguei em um médico, que ele olhou para mim, que foi até o Dr. Roberto, que ele disse, não, isso é alergia ao leite, mãe, corta o leite. Você tem que usar o Neocate a partir de hoje. Hoje em dia, com mais entendimento sobre a alergia à proteína do leite da vaca, APLV, Caíse ajuda outras mães a entenderem sobre a alergia através das redes sociais. Hoje eu ajudo mais de 130 mães, tem um grupo de WhatsApp, tem um Instagram também da Unidas Mamães, que tem mais de 300 pessoas que também são ajudadas lá. Elas, por intermédio de publicações que a gente faz dia a dia ou semanalmente, elas são ajudadas por orientações também de profissionais que a gente coloca lá, orientação de um profissional, elas também são ajudadas. E para quem pensa que o fato da comida não ter o leite vai ficar sem gosto, sem graça, está muito enganada. A prova está aqui, essa mesa maravilhosa que a gente tem. O Pietro já veio aqui, já pegou sua coxinha, seu pastel, já comeu. Tem muitas opções, tem leite, tem pão, tem a maionese, tem os salgadinhos. Também tem aqui os biscoitos, os cookies. Eu vou até experimentar um, para ter certeza que realmente, né, o sabor é idêntico ao que leva leite. Idêntico e delicioso. E hoje a gente está aqui, eu sei que com passos lentos, mas eu sei que com olhar lá na frente, de ajudar essas crianças. Tem muita criança em comunidade que não sabe da alergia, tem muita criança morrendo que não sabe da alergia, mas eu sei que lá na frente essa história vai mudar. E eu sei que com apoio profissional, apoio do governo, apoio da prefeitura, a gente vai conseguir mudar essa história. A gente viu aí, doutor, que o Pietro, de 2 anos, ele tem um tipo mais raro, né? Que o senhor já estava me adiantando aqui, da APLV. Que tipo é esse, assim? Porque a gente foi recomendado, inclusive, para que a repórter, quando fosse acompanhar na reportagem, evitasse usar um hidratante nas mãos para evitar o contato com a criança, porque talvez o cheiro também... É bem delicada a situação desse menino, né? Ele é um tipo especial, que é o tipo mais raro.
como falamos, de cada 6 crianças, 5 é a PLV não mediada por IgE e uma é a PLV mediada por IgE. O dele é o grave, que é mediada por IgE, que pode dar reação anafilática grave, choque anafilático, edema de glote, crise de asma grave, urticária e angioedema. São reações graves. Mas só, com um toque sim, só? O toque, o cheiro, é isso? Essa PLV mediada por IgE, por exemplo, tem hidratantes à base de leite. Isso. Se tocar na pele dele, é como se ele estivesse tomando leite pela pele. Ele vai ter a mesma reação grave. Se a mãe fizer um arroz de leite e o vapor for até o narizinho dele, ou a pele dele, vai ter reação anafilática grave. Então, essa criança é a criança que a gente tem que ter muito cuidado, que é a dieta de exclusão total e a cozinha tem que estar separada, a cozinha da criança dos adultos que não tem esse problema. Então, mas esse tipo de criança tem uma evolução mais lenta. A cura não é com 3 anos em geral. Demora 3, 5, 6, até 8 anos. Só que tem uma grande novidade para essa criança, que é um tratamento, chama tratamento ativo, tá? Porque o tratamento da PLV era o quê? Só dieta de exclusão. Usar o Pregomine, Neocate. Essas crianças que a PLV dura mais do que 3, 5 anos e são mediadas só por IgE, que é o caso dela, se confirmado só que é só IgE, existe o tratamento que chama Baker. Como é que é isso? Você vai oferecer, sob supervisão médica, no ambiente hospitalar, a proteína do leite processada de tal forma que você vai oferecer para ele no hospital e ele vai ficar tomando isso durante a semana. Aí depois você vai aumentando a concentração dessa proteína de tal forma que no decorrer de 6 meses ele vai conseguir tomar leite de vaca, iogurte, um sorvete e não vai ter reação. Por quê? Porque ocorreu o que chama de tolerância imunológica clínica através desse tratamento ativo. Ponto. Isso pode ser feito, já é feito no Brasil todo, há 3, 5 anos já. O que falta na nossa Paraíba é o quê? É que os hospitais públicos se organizem para fazer isso. Dá suporte, né? E é um tratamento simples, não precisa de muita tecnologia, é só ter médico, enfermeira e estrutura para cuidar dessas famílias, porque esse tratamento ajuda muito. Imagina uma mãe que tem essa privação toda, daqui a 6, 8 meses ela vai tomar um copo de leite, a criança, e não vai ter reação. Maravilha. Só que ela vai ter que tomar leite todo dia, durante muito tempo da vida dela, porque se ela também ficou tolerante, clinicamente imunológico, mas se ela parar de tomar leite durante semanas ou dias, se ela tomar novamente, pode ter a mesma reação grave. Então, é um tratamento sob supervisão médica e a família vai ter grande vantagem, porque vai melhorar a qualidade de vida da família e da criança. Como é que fica a situação dessas crianças que, por exemplo, estudam em escolas públicas, que a gente sabe hoje, existe até uns projetos na Câmara hoje, aqui na Câmara Municipal, que prevê exatamente isso, um acompanhamento nutricional, para que de repente, o lanche dessas crianças, que é preparado ali na escola, fosse selecionado, preparado exclusivamente para elas. Mas é algo que ainda está muito distante, né, da realidade dessas famílias. Para essas mães é bem dramática a situação, né, de ter uma criança, um filho na escola que não pode se alimentar, que é cheio de restrições. Isso é muito importante, porque a mãe vai no supermercado, ela tem dificuldade de comprar alimentos sem leite de vaca, sem a proteína. Começa no supermercado já a dificuldade. Por isso que teve aquele trabalho no Brasil todo para põe no rótulo lá, sem leite de vaca, entendeu? Isso. Para ficar explícito, porque se imagina, se falar caseinato, é o quê? É leite. É leite. Então tem vários nomezinhos diferentes para dizer que tem leite de vaca. Então o ideal é que aquele alimento assim, não contém leite. Hoje tem esse tipo de alimento? Já está começando a ter. Não contém glúten. Glúten, por exemplo, já está mais antigo isso. Não contém leite. Então as escolas devem estar orientadas, tanto as públicas como as privadas, porque essas crianças com a PLV grave, se tiver uma reação alérgica grave, anafilática na escola, podem evoluir para óbitos. Então tem relato de dezenas de óbitos no Brasil, na Europa, Estados Unidos, porque lá aqui o grande problema é o leite de vaca e o ovo, na criança e no adulto o camarão, com as reações graves. Na Europa é mais o amendoim.
O amendoim. É. Isso vai do quê? Da questão cultural, cultural isso? alimentar, porque os americanos usam pasta de amendoim logo cedo na dieta da criança. Essa exposição pode levar a alergia a amendoim. Mas voltando para a PLV no Brasil, o que falta no Brasil é o quê? É questão de educação para a escola. Então, toda escola devia ter uma cartilhazinha, olha, não tem essa lista aqui de alimentos, não tem leite de vaca, então o Pedrinho, que tem a PLV, pode comer com segurança. E no caso da mãe que está amamentando a criança, quais são as restrições para ela? Porque a gente sabe que a mãe passa tudo para o bebê, né? Muito através bem. da amamentação. Essas mães que amamentam e têm criança com a PLV, elas têm que fazer dieta de exclusão também. Não pode comer leite, nem queijo, nem iogurtes. E para ela é mais difícil, porque acho que suga muito da mãe também energia, né? Para ela fazer essa restrição, teria mas aí tem outras opções alimentares, né? O adulto tem mais opções, né? Tem proteínas, tem carboidratos. Então, o problema principal é o bebezinho mesmo, porque o leite é o principal alimento na infância. E tirar um alimento desse na infância é complicado. Então, os cuidados começam a partir da mãe, né? Isso, doutor. A cura da PLV, nesse caso, o senhor disse que tem cura, né? Mas é prolongada, assim, exige da mãe, da família, uma certa paciência, cuidado, um tratamento. O tratamento basicamente é a dieta de exclusão. A maioria vai se curar espontaneamente. O sistema imunológico vai ter o que chama de cura espontânea, cura imunológica e clínica da PLV. Só que tem esse tratamento o tratamento ativo para a PLV que está se mantendo, se prolongando, o tratamento com BEC ou com a dessensibilização com a proteína do leite de vaca. Mas hoje dá para fazer com eficácia muito grande e segurança muito grande. E a gente está evoluindo, né? Porque nem se falava sobre isso antes, né? Hoje a gente pelo menos está discutindo, está tendo uns trabalhos mais educativos voltados para a PLV, né? Isso. E interessante que a alergia alimentar, não só a PLV, aumentou no mundo todo, né? A que fato se deve isso? Porque de fato é o que vem acontecendo. As pessoas estão desenvolvendo ou descobrindo já numa maioridade que tem algum tipo de alergia a um alimento. Então, isso é interessante porque a gente mudou o estilo de vida da população, essas crianças não têm contato mais com a natureza, aquele pisar no chão, aquela criança no primeiro ano de vida que a bolachinha caiu, o biscoito caiu no chão, ele pegava e botava na boca de novo, comia uma manga no sítio, pisava em cocôzinho de vaca, de boi. Essa contato com a natureza produz uma tolerância imunológica para evitar infecções, alergias, tanto alergias respiratórias como alimentares. Mas a criança não já nasce com a PLV ou não? Não, ela nasce normal. Essas resistências, às vezes, da família que provoca. Então, hoje em dia, além disso, que eu falei, que chama teoria da higiene ambiental. Quanto mais higiene, mais alergia. Então, quanto mais higiene, evitou morte por diarreia, parasitose, infecções gastrointestinais, mais em contrapartida, desenvolveu mais alergia, tanto respiratória como alimentar. E outro detalhe, a gente toma muito antibiótico indiretamente, através do próprio leite, dos alimentos. Esses antibióticos alteram a flora intestinal da gente. Fragiliza, né? Muda a flora boa, as bactérias boas, que a gente tem 3 a 4 quilos de bactéria no intestino da gente. E essas bactérias são o exército bom, que são as bactérias boazinhas. Então, quando a gente começa a usar muito antibiótico, os alimentos muito processados, ultraprocessados, né? Isso começa a alterar a flora endógena bacteriana boa do intestino. Então, essa flora alterada facilita esses desenvolvimento de alergias tanto alimentares como respiratórias. Tá ok, então. Vou precisar encerrar já o programa, mas agradeço a participação do senhor aqui, faço o convite já para uma próxima, para a gente esclarecer mais esse assunto, porque acho que tem sempre mais o que falar, né, doutor? É um assunto bem extenso. Então, é muito interessante, porque a alergia hoje é o grande problema não só do Brasil, porque 40% da população já tem alergia respiratória, 6 a 8% alergia alimentar, 15% tem alergia a medicamentos, tem as dermatites de contato por cosméticos, perfumes,
seja, mulheres. Então, da alergia. alergia hoje são as 2 doenças que mais aumentaram. As 3 que eu digo: alergia, câncer e depressão. Essas 3 doenças estão numa crescente violenta porque nós mudamos o estilo de vida da população. Esse estilo de vida que é moderno, né, mas não é saudável. Tá, ok. Vamos voltar então a falar sobre esses assuntos. Obrigada, até uma próxima. Obrigado. Tá bom? É isso, gente. O Câmara Aberta fica por aqui. Você já sabe, se quiser rever esse programa, gostou, né? Quer rever, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Lá você também encontra outros programas, viu? Outros assuntos que foram debatidos aqui no Câmara Aberta. Também acessa a nossa página, joaopessoa.pb.leg.br. Lá tem todos os detalhes de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima.